Bom dia, meu nome é Aline e no tema de hoje nós vamos falar sobre cerâmica. Vamos abordar o tema por outros ângulos. Vamos falar sobre resíduos sólidos, impactos ambientais, que é bem atual, e vamos falar sobre as leis que cercam esse tema. Também vamos falar sobre a utilização da cerâmica. E para compor essa conversa, eu conto com a presença dos meus colegas de sala de aula, o Alaécio, a Antônia, Elane e Ismaiane. E para começar essa conversa, eu vou estar falando um pouco sobre a história que cerca esse tema. Então, a cerâmica ela existe há cerca de 10 mil anos atrás. É o material mais antigo produzido pelo homem. Sim. Por ser um material de imensa resistência, é frequentemente encontrado em escavações arqueológicas. Dessa forma, a história da cerâmica confunde-se até com a própria história da civilização, por ser tão antiga. Os vasos e taças, eles são exemplos em muitos casos, e os únicos elementos sobre os quais se podem construir um grau de evolução, os hábitos, a religião e até a mudança dos povos que já desapareceram. Simplificando o processo de obtenção do material, a cerâmica ela é uma atividade de produção de artefatos a partir da argila, que se torna plástica e de fácil modelagem quando umedecida. Após ser submetida a uma secagem para retirar a maior parte da água, a peça ela é moldada e é submetida a altas temperaturas. Então, é a partir de 800 graus Celsius, mais ou menos, que ela é submetida. E esse processo lhe atribui resistência e rigidez. Assim, a cerâmica ela pode ser utilizada como uma atividade artística, que eu acho que é o que mais as pessoas conhecem, em que são produzidos utensílios com valor estético, quanto como uma atividade industrial, tijolos, argamassa, em que são produzidos artefatos para o uso na construção civil e na engenharia. Hoje em dia, além da utilização como matéria-prima de diversos instrumentos domésticos, da construção civil e como material plástico nas mãos dos artistas, a cerâmica também é utilizada na tecnologia de ponta. Sim, na tecnologia de ponta. A fabricação de componentes de foguetes espaciais são exemplos, né? Porque eles requerem o uso de cerâmica, justamente por causa da sua durabilidade e resistência. Já o seu aparecimento no Brasil se deu na ilha de Marajó. No Brasil, a cerâmica ela teve seus primeiros registros na ilha de Marajó, no Pará, a partir da avançada cultura indígena que floresceu no local. E então, o material ali produzido era altamente elaborado e de uma especialização artesanal que compreendia várias técnicas, como raspagens, incisão, excisão e pintura. Muito interessante. Mesmo desconhecendo o torno e operando com instrumentos rudimentares, o índio da Ilha do Marajó conseguia criar cerâmica de valor, que mostra uma superação dos estágios primitivos da Idade da Pedra e do Bronze. Exatamente. Através desses fatos, dá para perceber que a tradição ceramista ela não chegou no Brasil com os portugueses em 1500, ou veio na bagagem cultural dos escravos. Os índios eles já haviam firmado a cultura do trabalho em barro. Por isso, os colonizadores apenas estruturaram o setor e concentraram a mão de obra, ao instalar as primeiras olarias em terras brasileiras. Já em 1575, aos primeiros indícios do uso de telhas na formação da vila, que futuramente viria a ser São Paulo. Portanto, a partir desse estímulo, começou o desenvolvimento da atividade cerâmica de forma mais intensa no Brasil, sendo as olarias o marco inicial da indústria em São Paulo.
E mais lá na frente, em 1893, foi fundada a primeira grande fábrica de produtos cerâmicos do país, que também foi fundada em São Paulo, por quatro irmãos franceses, naturais de Marsella, com o nome de estabelecimentos Sacomon Freires. Posteriormente alterado para Cerâmica Sacomã S.A. A empresa encerrou suas atividades em 1956. O nome das telhas conhecidas por francesas ou marselhesas é devido à origem dessa empresa. Agora eu passo a fala para minha colega Ismaiane. Então, Ismaiane, como é feita a fabricação dessa cerâmica? E me fale um pouco das suas utilidades. Bom, Aline, o processo cerâmico, em sua complexidade, é um dos que possuem maior quantidade de variáveis que afetam a qualidade e constância do produto final. Com a evolução da tecnologia dos materiais, surgiu uma variedade de aditivos químicos que auxiliam desde o processo de moagem até as etapas posteriores à queima, como no tratamento da superfície para evitar o manchamento. A indústria química evoluiu muito nesse sentido e tornou-se uma parceria das indústrias cerâmicas e coloríficos, que aí, no caso, vai oferecer uma ampla gama de produtos, denominados produtos químicos auxiliares, e serviços, contribuindo assim para a melhoria contínua desse processo, como produtos químicos auxiliares, podendo mencionar os defloculantes, aditivos para a terceira queima, cola de PVC, colas para granilha, espessantes para esmaltes, fixadores, ligantes, agentes suspensivos, entre outros. No processo de fabricação, possui diversos segmentos, começando pela preparação da matéria-prima, que em sua grande parte as matérias-primas são utilizadas na indústria tradicional é natural, encontrando-se em depósitos espalhados na crosta terrestre. Aí, após a mineração, os materiais eles devem ser beneficiados, isto é, degradados ou moídos. Aí, após isso, tem a classificação da granulometria e muitas vezes também purificadas. Aí depois tem a preparação da massa, que geralmente são fabricadas a partir da composição de duas ou mais matérias-primas, além dos aditivos e água ou outro meio. Mas nesse caso, a cerâmica vermelha, para a qual se utiliza apenas a argila como matéria-prima, dois ou mais tipos de argila com características diferentes entram na sua composição. Raramente emprega-se apenas uma única matéria-prima. Dessa forma, uma das etapas fundamentais no processo de fabricação de produtos cerâmicos é a dosagem das matérias-primas e dos aditivos, que devem surgir com rigor às formulações de massas previamente estabelecidas. Os diferentes tipos de massas são preparados de acordo com a técnica a ser empregada para formar as peças. De modo geral, as massas podem ser classificadas em suspensão, também chamada de bortina, para obtenção de peças de moldes de gesso e resinas, massas secas e semissecas na forma granulada para obtenção de peças de prensagem e massas plásticas para obtenção de peças por extrusão seguida ou não de torneamento e prensagem. Após isso tem a formação das peças com a colagem ou fundição, tem a extrusão, prensagem e torneamento. Após tem o tratamento térmico, que no caso vai ser a secagem, e logo após a secagem tem a queima, que um ciclo de queima ali compreende 3 fases, dependendo do tipo de produto, que pode variar de alguns minutos até vários dias. Tem o acabamento, no caso, normalmente a maioria dos produtos cerâmicos é retirada dos fornos, inspecionada e remetida ao consumo. E tem a esmaltação e decoração, que no caso muitos produtos cerâmicos, como louça sanitária, louça de mesa, passam por essa etapa. E tem os processos complementares, que são os esmaltes, no caso, ou vidrado, que são misturados a matérias-primas naturais. Tem esmalte cru e esmalte de fritas.
A cerâmica ela tem usos populares. As principais aplicações de cerâmica no dia a dia elas se dão em pequenos detalhes que podem passar despercebidos por nós, no caso. Na área da bioquímica, por exemplo, são usados em implantes dentários e na substituição de ossos. Na eletrônica, são usados em sensores, sonares, supercondutores e capacitores. Em mecânica, é usada para constituição de ferramentas de corte, em ótica nas fibras óticas e materiais fluorescentes. Na área térmica, são usados como substratos e na área nuclear, nos combustíveis. Mas também você vai poder encontrar em artesanatos, vendidos em ruas, também, no caso, usando em construção civil, revestimento de paredes, pisos, bancadas, tais como azulejos, placas e ladrilhos. Vale lembrar também que, no caso, a cerâmica ultimamente tem sido usada em fabricação de componentes de foguetes espaciais, justamente devido à sua grande durabilidade. Agora convidamos a nossa amiga Elane para participar da conversa. Elane, você poderia me falar um pouco sobre a composição da cerâmica? E, se possível também, você nos daria exemplos de utensílios de cerâmica? Olá, Aline, falando sobre composição da cerâmica, ela é triaxial, formada por argilas, quartzo e feldspato. Apresenta também constituição de óxidos metálicos, podendo conter misturas iônicas. Do ponto de vista químico, a cerâmica ela pode ser definida como qualquer material não metálico, inorgânico e que depois submetido a altas temperaturas fica com sua estrutura atômica inteiramente ou parcialmente cristalizada. Sendo assim, seus átomos ficam organizados de forma simétrica, que formam uma estrutura que se repete. E logo essa estrutura confere à cerâmica propriedades como refratariedade, condutividade térmica, resistência ao choque térmico e dureza. Mas ela também, em suas principais matérias-primas utilizadas na sua produção, destaca-se as argilas, os caules, o feldspato e materiais fundentes. Já em relação aos seus utensílios e objetos de decoração, como vasos, pratos, louças sanitárias, como privadas, cubas, saboneteiras, entre outras. Ele também está na prancha alisadora, que é a famosa chapinha, e pulseira de relógio. Também convidamos o nosso colega Alaécio a participar da conversa. Então, Alaécio, quais os impactos ambientais causados pela produção da cerâmica? Outra perguntinha, qual a forma correta de descarte da cerâmica? Então, Aline, dando aqui continuidade com a apresentação do podcast, né? Eu vou falar sobre os principais impactos ambientais, né? Provocados pela produção de cerâmica, né? Então, os principais impactos ambientais gerados na produção da cerâmica incluem doenças ocupacionais, a silicose. A silicose é uma forma de pneumoconiose causada pela inalação de finas partículas de sílica, né? E outros impactos ambientais que podem ocorrer também no processo de fabricação dessa cerâmica requer, né, uma fonte de energia, né, para a produção dessa cerâmica, né? Isso inclui a queima de combustível fóssil, isso inclui energia oriunda de hidrelétricas, isso inclui a queima de carvão ou até mesmo lenha, e tudo isso contribui para o aumento do efeito estufa. E segundo dados divulgados no site de pesquisa que eu busquei, cerca de 5% do CO2 mundial provém da indústria do cimento. E tudo isso faz com que seja importante priorizar a reutilização e a reciclagem da cerâmica em relação ao seu descarte. Pois bem, falando em descarte, que é uma parte também que tange a minha apresentação,
Como fazer o descarte da cerâmica? Então, se não foi possível fazer doar o seu objeto de cerâmica que quebrou ou aconteceu alguma coisa que ele ficou inutilizado, é preciso fazer o descarte correto. Os postos de coleta que costumam reciclar materiais de cerâmica normalmente são encontrados como postos de coleta de entulhos. Porém, quando você encontrar postos de coleta de entulhos próximos de sua casa, é indicado ligar antes para saber se eles recebem seu tipo de resíduo e a quantidade que você quer descartar. Após a triagem, pode ser que sua cerâmica seja reciclada. Se não for, ela deve ser enviada para o aterro sanitário. Para mais informações, utilize o mecanismo gratuito de busca de postos de recebimento, né, de materiais de cerâmica inutilizado, né, no portal eCicle. Então, era isso que eu tinha de falar mesmo, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando, dando essa informação importante para vocês. Então, que fique claro, né, que a gente às vezes se pergunta, mas como? Cerâmica não vai causar nenhum impacto ambientais, mas quando a gente se aprofunda, né, faz uma pesquisa acerca disso, a gente vê que realmente no processo de fabricação da cerâmica inclui sim o desgaste de matéria-prima, por mais que seja feito de matérias orgânicas, prima, argila. Agora você imagine a proporção que é produzir milhões e milhões de cerâmica, né, em todo o mundo. Imagine a cratera, o buraco que vai ficar nesse lugar onde foi extraído esses materiais. Então, quando a gente pensa assim, na proporção, a gente vê que realmente causa um impacto ambiental gigantesco, porque o local fica geograficamente alterado, né? E são retiradas ali da superfície árvores, né? Ali provoca inclusive a perda de habitat natural de alguns animais para retirada desse material. Então, quando a gente estuda, se aprofunda no assunto, a gente vê que realmente existe sim, né, impactos ambientais provocados pela produção de cerâmica, incluindo as doenças que eu fui falado, né? Que no interior dessas empresas, dessas indústrias, as pessoas inalam partículas, né, que podem provocar, né, inclusive doenças respiratórias pela inalação dessas partículas que ficam ali suspensas no ar, né, o tempo todo. Então era só isso, obrigado. E para encerrarmos essa conversa sobre cerâmica, contamos com a presença da Antônia. Então, Antônia, o que você me fala sobre reciclagem e exemplos, se possível, será bem-vindo também. Aline, colegas, falando em termos de reciclagem, mais especificamente a reciclagem de cerâmica, é possível, mas nem sempre é uma garantia. E isso se deve porque depende muito da abundância de matéria-prima, pois a sua comercialização é feita por peso. Além disso, os materiais de cerâmica possuem a reciclabilidade difícil, diversidade de composições, mercado ruim e a sucata é pouco valorizada. Porém, a maioria dos materiais de cerâmica são duráveis, podendo sim ser reutilizados. Existem culturas, no Japão, por exemplo, as peças de cerâmica quebrada são reparadas com uma mistura de laca e pó de mica dourada. Essa prática carrega uma filosofia de aceitação do imperfeito, onde valoriza as marcas de desgaste pelo uso de um objeto. As marcas são vistas como uma razão para manter o objeto, mesmo depois de ter sido quebrado. E assim destacam as rachaduras e reparos para que ganhe um novo significado. Essa técnica é empregada em vasos, pratos e outros materiais de cerâmica. E é possível reciclar a cerâmica de tijolos, telhas e outros em larga escala, por meio de processos industriais.
Outra ideia é utilizar a cerâmica para fazer mosaico em paredes, pisos e trabalhos artísticos. É uma forma de economizar material e evitar o descarte incorreto e dar uma nova utilidade para um material que não serve mais. Podemos usar cerâmica quebrada como dreno em vasinho. Eu super indico, pois eu uso e realmente é bom mesmo. Afirmo, a reutilização é sempre o melhor destino para a cerâmica que quebrou, mas se não for possível reutilizar, é preciso reciclar ou garantir o envio para os aterros. Em todo caso, se a cerâmica quebrou em cacos e você não conseguiu usar como dreno em vasinho, ou enviar para reciclagem, nem reutilizar de outra forma, é preciso embalar os pedaços de cerâmica corretamente e assim evitar um acidente. Em relação às leis, bem como para grandes volumes, é responsabilidade que o dono contrate uma empresa para recolher e dar a destinação adequada para esse material, conforme determina a Lei Federal 12.305. A população pode colaborar, ligando para o SSAM, Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá, e solicitar serviços de remoção de entulho, e também denunciar pessoas que descartam os entulhos de maneira irregular. E nós encerramos nossa conversa por aqui. Foi uma conversa super esclarecedora, vários pontos que foram abordados, e eu agradeço a participação dos meus colegas, Antônia, Alaécio, Ismaiane, Elane, e obrigada também por quem estiver ouvindo. Até mais!